Dependendo do lugar do mundo em que você esteja, ou dependendo da hora que você esteja vendo esta gravação. Sejam muito bem-vindos a mais essa live. Eu tô aqui me arrumando, tava toda descabelada. Hoje eu tô começando um minutinho mais cedo, um pouquinho só mais cedo, porque eu tenho consulta na dentista, mas eu não queria deixar de ver e de falar com vocês e de deixar alguns recados muito especiais aqui. E eu tô descabelada só explicando porque eu pentei meu cabelo, que não é algo que eu faço sempre, direitinho, com pente inclusive. Hoje eu pentei, não escovei, tem horas que eu uso escova. E aí pentei bonitinho, arrumei. E depois eu fui acordar o Marcelo e a gente canta aquela música um pro outro, né? Prometo o café da manhã preparar, dar-te 1000 beijos pra te acordar. E aí a gente cumpre. Então eu acordo ele com beijinhos e enchi de muitos beijos, muitos beijos. Esses dias eu achei muito bonitinho no final de semana, acho que foi na sexta-feira. Ele que me acordou com beijos. E eu achei a coisa mais linda do mundo, porque sou eu que acordo todo dia pra ir pra escola e dou beijo daqui, dou beijo de lá. E ele fica curtindo uma preguiça, um monte de beijoca. E é uma delícia poder viver tudo isso depois de tantos desafios nesse exercício do maternar. É uma delícia poder acordarmos-nos uns aos outros, né, um ao outro com beijos, e é muito gostoso. Então me descabelei inteira, estamos aqui nos arrumando, tentando deixar mais calminhos essas madeixas. Edu, seja muito bem-vindo, meu anjo. Hoje temos alguns recadinhos especiais. E mais do que recados, é um exercício muito importante. Eu já falei desse assunto inúmeras vezes aqui, mas eu quis trazê-lo por um motivo muito especial. Então, antes de mais nada, dizer por que eu vim hoje, para que eu vim hoje. E eu vim falar muito sobre essa questão das medicinas integrativas, essa questão das terapias integrativas. Como vocês sabem, eu tenho falado repetidamente aqui sobre as práticas integrativas complementares em saúde. Todas essas práticas, seja acupuntura, crenoterapia, termalismo, seja antroposofia, seja medicina tradicional chinesa, que a gente traduz como acupuntura, mas ela é muito mais ampla do que isso. Tem toda a parte de fitoterapia, tem a parte das mochas, tem a parte das ventosas, tem a reflexologia podal, a reflexologia auricular ou auriculoterapia. Enfim, tem muito mais coisas, e outros recursos, né? O reiki, aroma e todas elas. Cada uma abrange um cenário e elas tendem a serem já muito completas em si. Mas o que eu queria trazer em primeira instância é a clareza do porquê eu sempre falo que eu sou terapeuta integrativa. Porque a gente integra, naturalmente a gente integra, mas em especial a minha jornada veio pela medicina tradicional chinesa, que, como eu falei, ela é muito completa. Então a gente começa pelos aspectos corporais, a gente começa a ver os sinais que o corpo apresenta para demonstrar, para trazer uma nitidez sobre o nosso campo psicoemocional. Então, pela medicina tradicional chinesa, a gente já tem a história dos 5 elementos, a gente já tem, através dessa história que a gente brinca, né, através desse ponto de vista dos 5 elementos, uma correlação direta do corpo físico, dos órgãos, com a questão emocional. Então, uma pessoa que passa por muita raiva, muita frustração, que está sempre brigando com a vida, ela tem um elemento madeira, que a gente chama, muito demandado. E esse elemento, ele tem uma relação direta com o fígado. E, portanto, a pessoa pode começar a ter N problemas, seja no órgão físico, fígado, seja em questões que ele coordena no corpo. E aí a gente, dentro da medicina chinesa, a gente enxerga o fígado como responsável pelo sangue, por distribuir o sangue ao longo do corpo. Então, por fazer esse sangue, né, é como a seiva da árvore, que ela pega da raiz, ela tem que subir essa seiva, trazer até o topo da cabeça e redistribuindo, né, fazendo isso chegar nas pontas
pontas dos galhos, fazendo isso chegar em todas as folhas, em todos os lugares e todas as partes do corpo. E aí, se o fígado, energia, dentro da medicina tradicional chinesa, não estiver fazendo a sua função, ele estiver muito sobrecarregado e começar a parar, a dar uma travada aí nos seus processos, esses sangues, essa energia não flui naturalmente e, portanto, você pode ter coágulos, por exemplo, no caso das mulheres, coágulos menstruais, entre outros variados problemas relacionados a essa condução do sangue no corpo inteiro. E aí é só para dar um exemplo, porque a gente tem o pulmão como elemento metal responsável, por exemplo, ou acometido, ele não é responsável, ele é acometido por energias de tristeza. Você vai tendo o rim, que é muito acometido pela energia do medo, e aí você vai ter essa relação direta, por exemplo, quando você leva um susto. A primeira coisa que dá uma dor, tem gente que fala, nossa, doeu as costas, porque os rins ficam aqui no finalzinho das costelas e acima dos rins tem as glândulas suprarrenais, que são responsáveis por transmitir essa adrenalina quando você leva um susto, e essa adrenalina que vai te fazer tomar alguma reação ou paralisar. Os rins, portanto, sofrem com a energia do medo. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Como terapeuta integrativa, eu vou olhar para você como corpo também, como estrutura corporal, quais são as doenças que te acometem, quais são as dores, quais são as suas queixas, e compreender o que tem por trás disso, quais são as questões emocionais, as questões psíquicas, comportamentais, que podem estar influenciando para que você tenha naturalmente essa consequência física. Mas não apenas eu vou olhar, enxergar e entender. Eu tenho um cintura, um arsenal imenso de ferramentas para te ajudar a combater essas questões. Mas para isso eu vou precisar da sua compreensão, eu vou precisar da sua contribuição, da sua disposição em fazer todo esse processo, porque nada é de um dia para o outro, nada é milagroso. Não adianta vocês quererem que eu, como terapeuta, arranque uma dor, um problema de saúde de você. Isso precisa vir de você, mas eu vou ser intermediária nesse processo, em te auxiliar a enxergar os seus pontos cegos, em te auxiliar a enxergar quais são os comportamentos, as reflexões, os pensamentos que estão te conduzindo a isso. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta muito relevante para vocês, pelo menos para mim é muito importante. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm clareza de quais são essas áreas que estão com uma nota maior ou menor na vida de vocês. E por que eu estou falando isso? Porque se vocês não têm essa nitidez, vocês não conseguem, é como a gente brinca muito, né? Eu já falei isso inúmeras vezes, mas se eu quero ir daqui de onde eu estou, sim, estou dentro do carro porque eu estou indo para essa consulta, como eu havia dito no começo da live, mas se eu jogo no GPS que eu quero chegar até o Tatuapé, ele sempre me pergunta, mas de onde você está saindo? Você está saindo da sua casa? Onde você está? Você vai ligar o localizador? Se você não ligar, eu não consigo te dar o caminho. Porque se você estiver na Zona Norte, o caminho vai ser um. Se você estiver na Zona Sul, o caminho vai ser outro. Se você estiver na Zona Oeste, o caminho vai ser outro. E aí, o que eu quero dizer? Se você não tiver essa nitidez, você não consegue ter o rumo, como seguir. Por isso é tão importante ter esse olhar integral, é tão importante entender que, eu estou perdendo o cabelo, tá, mas eu estou perdendo por quê? Quais são os estresses que eu estou passando? Quais são as questões que eu estou tendo envolvidas no meu dia a dia? Eu vou ter disposição de ir lá e tratar e cuidar nisso num todo, sabendo que às vezes um sintoma, como uma queda de cabelo, pode representar algo muito maior por trás. Você está disponível, disposta a olhar para tudo isso, enxergar todo esse background e cuidar de cada detalhe, sabendo que não é de um minuto para o outro.